das situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. a minha ideia é atacar. Meus amigos e minhas amigas, estamos... Eu ia dizer on, mas isso é um bocadinho lembrar o Artur Quezada, que passou por cá há algum tempo. Estás com ciúmes? Não estou nada com ciúmes. Não estás porque com o teu regresso nós tivemos o episódio mais visto de sempre. Obrigado, Luís. Eu não queria ser eu a trazer o assunto à baila, mas eles elevaram o nível, o Quezada e o Carlos Daniel, e nós depois provamos que a prata da casa também é capaz de bater também faz milagres. esses grandes números. Brincadeiras à parte, como já perceberam, esta semana gravamos com 24 horas de atraso por várias questões. Havia o fecho do mercado e houve... Sim, nenhuma por desleixo. Nenhuma por desleixo. Foi mesmo porque, além da... Portanto, nós tínhamos antes falado que íamos falar de Sporting, mas não estávamos a contar com a saída do treinador do Benfica, que aconteceu entretanto, mas também ao mesmo tempo não havia uma definição, e ainda não há, e não havia, e também ainda havia o mercado em aberto, portanto achámos melhor guardar para terça. E fizemos, percebem. Tudo planeado. Tudo planeadíssimo. E vamos especular na mesma, não é? É isso. Vamos especular sobre factos, que é uma coisa que nós fazemos aqui. Não vamos entrar aqui, obviamente, em histórias mirabolantes, mas é incontornável o assunto Benfica. Aconteceu aquilo que, e eu queria saber já a vossa opinião para início de conversa. É para isso que cá estamos, Carlos Duarte. É isso, não é? Foi para isso que eu vim. Já que pergunta. Se aconteceu aquilo que estava mais ou menos na cara. A saída de Roger Schmidt. Agora que ele foi embora, posso dizer como é que se diz o nome do homem? Verdadeiramente. Roger Schmidt. Como? O que é que isso quer dizer? Roger. O nome dele em alemão nunca foi Roger. Só para esclarecer isto, agora que o homem já fez as malas. Então deixas o homem ser despedido. Se calhar ele conseguia manter-se mais 2 ou 3 dias. Se alguém soubesse dizer o nome dele, não é? Roger Schmidt. Schmidt. Espera, mas e é Schmidt? Continua a ser Schmidt. Não é Smith, como dizia Smith. Rui Costa. Sério? Ele disse Smith, Roger Smith. Brincadeiras à parte, o assunto é sério, meus amigos. O treinador sério alemão... não está resolvido. É tão sério que ainda não está resolvido. Digam de vossa justiça. Aconteceu o inevitável atendendo à temporada passada. Desculpa só. Não está fácil hoje não quero só para o pessoal não ir embora. Nós vamos também falar do Sporting. Atenção, sim, vamos falar do Sporting também no final. Vamos fazer aqui um 2 em 1, bem anotado. Mas temos que começar pelo tema que marca inevitavelmente a atualidade em Portugal. O adeus de Roger Schmidt, vou dizer assim agora para ser mais familiar para toda a gente. Ao Benfica, o início de temporada foi o que foi, a época passada foi o que foi. Que Benfica é este que o alemão deixa para trás, de certa forma? É um Benfica com 4 meses de atraso, de delay. Isto devia ter tudo acontecido 4 meses antes e tinha-se evitado este forrobodó, passa a expressão, que está a acontecer no Benfica. Ontem estivemos aqui no live de fecho de mercado durante 2 horas e meia a conversar, deu para conversar tudo. E tocamos um bocadinho no assunto, portanto vou deixar mais o Luís falar já sobre esta parte, mas só para rematar um bocadinho a minha opinião, acho que se... O ato de gestão de Rui Costa de manter Roger Schmidt enquanto treinador do Benfica, na altura em que foi tomado, acho que toda a gente percebeu que era um erro. Eu acho que toda a gente também deu o benefício da dúvida ao Rui Costa para perceber ele sabe alguma coisa que todos os outros não sabem ou não estão a ver, e ele tem a plena confiança de que, dando-lhe outras ferramentas, foi isso que ele justificou, dando-lhe outras ferramentas, planeando a época de outra maneira, era mais fácil, segundo o Rui Costa, igualar o que fez na primeira época do que repetir a segunda. Toda a gente viu que ele estava a ir contra uma parede, só ele é que não, pelos vistos, ele e Roger Schmidt é que não. Achavam que não. E 4 meses depois, não sei se foi bem 4 meses, mas 3 meses depois, toda a gente percebeu que foi um erro duplo, porque na altura falava-se muito de se despedir Roger Schmidt temos que pagar 20 milhões. Agora tens que pagar 15, porque os outros 5 já lhes pagaste em salários. Portanto, vais na mesma pagar 20 milhões, com a agravante de que já torraste, entre aspas,
mais dinheiro em reforços que ele é que escolheu, planeaste a equipa para uma época que ele não vai conduzir e, portanto, o erro é duplo, porque teria-se resolvido mais cedo e teria-se... Acho que toda a gente tinha saído melhor da história, o próprio Rui Costa teria saído com alguns pontos a mais, porque teria mais tempo para escolher o treinador, um treinador entraria para planear uma temporada e agora vai escolher uma solução de recurso que nunca mais deixará de ser uma solução de recurso, com todo o risco que isso traz. Obviamente. Luís. Eu discordo do Pedro Adoro. Filipe Maia. Como assim? É para isso que aqui estamos, amigos. discordo no sentido em que é muito fácil agora dizer que toda a gente percebeu que era um erro, mas eu sinceramente não consigo condenar a decisão do Rui Costa. Não, atenção, e com isto as pessoas puxarem a fita atrás e se forem ouvir os episódios anteriores, perceberão que nós inclinar-nos-íamos para um romper de ligação com o Roger Schmidt. Mas eu acho que Rui Costa, perante um treinador que em 2 anos lhe deu um título nacional e uma supertaça, optou por lhe dar uma segunda oportunidade, não é? Neste caso, porque da primeira para a segunda época não lhe deu não foi nova oportunidade, mas depois deu-lhe uma segunda oportunidade. E eu acho que Roger Schmidt aqui sai um bocadinho como vilão. Na minha visão das coisas, sai muito mais como vilão do que Rui Costa. Porque agora, claro que é fácil atirar as culpas para Rui Costa, mas Rui Costa faz uma coisa que eu tenho sempre a sensação de que não é assim tão comum em Portugal, mas que dá bons resultados. Eu acho que não houve nos tempos mais recentes nenhum presidente tão assertivo em termos de continuar com um treinador como Pinto da Costa, isso de longe, e acho que foi quem também colheu mais frutos disso. E não é preciso ir muito atrás. Sérgio Conceição teve alturas bastante complicadas, teve alturas de contestação de adeptos, teve alturas em que o próprio quis sair, e o Pinto da Costa foi segurando e com bons resultados. Tem 6 anos, 3 títulos, ou 7 anos, 3 títulos. Mas tinha títulos nacionais, boas campanhas europeias, etc. No próprio Benfica, também não é preciso recuar muito tempo para nos lembrarmos de um Jorge Jesus que estrondoso na primeira época e depois faz 2 épocas em que não consegue ser campeão e bate naquela época do famoso 92 e de perder as 3 competições. E na época a seguir faz uma das melhores épocas da história do Benfica. E atenção, depois desse 92, e em que há, além de ter perdido tudo, há um conflito com o Oscar Cardoso no final da Taça de Portugal, e depois o Benfica começa a época a seguir com uma derrota, acho que na Madeira, contra o Marítimo. E depois estava a perder com o Gil Vicente e há um bis de Lima, Lima e Markovic, coisa qualquer, nos descontos, e aí há uma reviravolta completa no Benfica e engata para uma época praticamente de sonho, em que ganha tudo a nível nacional e chega à final da Liga Europa, e portanto também aí a perseverança deu sucesso. Mas podemos ir ao Sporting. Ruben Amorim ganha o primeiro ano, ou não é o primeiro, mas é praticamente o primeiro. Depois está há 2 anos. Está claramente chega a uma altura de crise, não é? Embora não fosse uma contestação do mesmo nível, mas foi também muito criticado e Varandas manteve-o e com resultados. Porquê? Guarda a opinião sobre o Sporting mais para a frente, amigo. Eu acho que Sérgio Conceição a certa altura muda. Jorge Jesus a certa altura muda. E ele muda muito naquela época. Eu lembro perfeitamente que foi a minha primeira época em trabalho aqui no 00. E lembro perfeitamente de ele ter uma postura em termos comunicacionais completamente seca e humilde. Deixou aquele farolismo todo que era comum em Jorge Jesus e continua a ser. Que é natural em Jorge Jesus. Mas isso ajudou muito. Sim. E o próprio Ruben Amorim também já o admitiu. Não mudou em termos de sistema, mas mudou muita coisa também em termos de postura com a equipa, com os jogadores cá fora. Portanto, isto para dizer o quê? Eu não condeno que Rui Costa tenha feito isto. Acho que Roger Schmidt não quis mudar de todo. Quis ser fiel. Era aí onde eu ia chegar, e antes de irmos para o campo da especulação, baseada numa frase de Rui Costa dita no sábado, quando ele faz o comunicado e anuncia a saída do Roger Schmidt. Mas antes disso, eu queria também dar aqui a minha opinião e deixar também o Maia falar sobre isto, que é Roger Schmidt tem um padrão, e eu
acompanhei Schmidt um bocadinho no Leverkusen, depois perdi de vista na China e mesmo no PSV, obviamente, que não se acompanhava com o mesmo detalhe, mas fui perceber agora um bocadinho a carreira de Roger Schmidt e engata naquilo que tu acabaste de dizer agora e que me parece que é um dos problemas do treinador alemão. Há um padrão. Roger Schmidt tem uma primeira época na Alemanha, no Leverkusen, na própria China e no PSV, e depois no Benfica, absolutamente disruptiva, brutal, uma forma de atuar, aproveitando se calhar o desconhecimento dos treinadores adversários e das equipas adversárias para surpreender, e depois há ali uma quebra constante da segunda para a terceira época. Roger Schmidt nunca faz mais do que 3 temporadas e sai mais ou menos da mesma forma de todos os clubes. Ele é despedido do Leverkusen porque estava esgotadíssimo em termos de resultados de futebol e comunicacional. Ele é despedido na China, apesar dos adeptos o adorarem, mas ele é despedido. No PSV não chega a fazer a terceira temporada porque vem para o Benfica e agora acontece exatamente o mesmo padrão. Roger Schmidt acaba por cavar a própria sepultura, chamemos-lhe assim, ao não mudar, como dizia o Luís. Sim, porque ele manteve-se muito frio e muito seco. Parte da culpa, eu acho que já acabamos por falar disso aqui há uns episódios, acho que tinha dito isto, que é... tu quando não percebes ou quando não queres adaptar-te um bocadinho ou dar a mão à palmatória para perceber que se os adeptos te mandam garrafas de água, se os adeptos te assobiam, se os adeptos... alguma coisa claro. está a culpa não está só de um lado. não é que estejas a fazer mal, mas estás a passar mal a mensagem. Tal e qual. Às vezes até no mundo... E não é só o facto de seres uma cultura diferente que, ok, pronto, tem que ser agora assim. tem que levar comigo e... Eu acho que ele nunca se... E eu acho que no Benfica, não conhecendo o caso a fundo, mas acho que no Benfica alguém lhe terá tentado chamar a atenção para isso, e é para isso que também existem os gabinetes de comunicação, e em todos os clubes há este toque de vá mais por aqui, não vá tanto por aqui. Lógico, faz E parte. se ele não mudou, e se ele chega ao fim dos jogos e não percebe que uma frase em plena crise, não sei o que é que se passou, top match, top game, mas empatamos, e a teimosia, o you have to accept, eu acho que isso é cultural, mas tu também tens que te adaptar a uma cultura diferente, não é? E eu acho que ele nunca quis ir de frente para o mundo. E o mundo do Benfica é pesado. Tu não podes ir de frente com adeptos que são apaixonados e de vez em quando tens que dar a mão à palmatória de... por exemplo, vou-te dar um exemplo para comparar. O Sérgio Conceição, sempre que sentia que havia um pequeno burburinho, o caso Ivan Raime e Tony Martínez foi sacrificar 4 jogadores para furacão aqui dentro e vamos mudar alguma coisa para isto mexer. E o Roger Schmidt foi sempre o contrário do Sérgio Conceição. Nunca quis fazer revoluções, nunca quis sacrificar. O João Mário é criticado e a teimosia de joga sempre o João Mário, e como estes exemplos outros, e nunca quis muito ser revolucionário ou ir se calhar contra um bocadinho aquilo que ele acredita ser o melhor, para à volta dele estar a ver o mundo a desabar. E eles não. No outro dia alguém disse na televisão, e é uma expressão que eu ouvi e que vou copiar, que é o típico caso de ir em contramão na autoestrada e ele é que está bem, os outros é que estão mal. E acho que essa teimosia foi fatal para Roger Schmidt, e pelos vistos, não conhecia esse currículo, mas pelos vistos tem sido... Há aqui um padrão na carreira de Roger Schmidt como treinador que acaba por se confirmar agora no Benfica também. O Guardiola, só para terminar mesmo, sim, o Guardiola, que é um dos casos para mim que ele só sai dos clubes quando quer, não é? Nunca viste... ou saiu do Barcelona porque estava esgotado mentalmente, saiu do Bayern. Mas já não me lembro muito bem porque é que ele ganha tudo. Ele sai do Bayern. Não ganha a Champions. Falhou na conquista da Champions. Sim, mas aí, pois... Está no City há anos e tu vês a flutuação de... O discurso dele nunca muda muito, mas há um momento... Mas ele está sempre a tentar renovar-se, não é? Está sempre... Sim, é um momento em que o City vai ser... ou fala-se que vai ser punido, vai sair da Liga dos Campeões, e ele na conferência seguinte chega lá e diz: eu não saio daqui. Claro. A partir de agora dá mais orgulho ainda mais em estar aqui. E depois, quando o City está muito bem, ele é o primeiro a dizer assim: está tudo bem, mas eu se calhar para o ano até vou embora. Ou seja, ele nunca se deixa muito ir na onda. Não deixa que o ambiente assente demasiado e se torne também quando a água está a ferver, ele chega lá, calma, eu se calhar para o ano, ok, ganhei a Champions, mas então, vou embora. Mas quando o clube está a ir para baixo, ele, não, eu vou ficar. E esta estratégia comunicacional nos clubes hoje em dia é decisiva. Claro, e o Roger Schmidt eu vou encontrar uma na autoestrada e quem quiser que se arrume. Ponto final, parágrafo na história de Roger Schmidt. Eu só queria dar Pois é, desculpa. Antes do parágrafo,
Só queria dizer que eu acho que os adeptos também não estiveram sempre bem com o Roger Schmidt. Acho que aquela parte das cartolinas foi escusada e tudo isso, mas acho que Roger Schmidt... eu acho que há um momento muito marcante nesta passagem do Roger Schmidt, que é quando o Benfica perde 5-0 no Dragão, o discurso desresponsabilizado que ele tem, desvalorizante perante uma derrota completamente humilhante para qualquer adepto, não é? Seja, Se fosse ao seja quem contrário, for, era um se fosse ao contrário, Claro, se fosse Sporting. É uma derrota demasiado pesada para se passarem aqueles paninhos quentes. E é que tu nem vês, nem é o discurso, é a forma. Porque o Ruben Amorim, por exemplo, Tens que te mostrar sentido com aquilo. o não é? Ruben Amorim no pós-supertaça, quando está a ganhar e perde, ele chega à flash com a face dele, ele podia não dizer nada. Sim. Ele podia ter chegado à flash e ter estado calado. Tu olhavas para a face dele e vês que ele tinha sofrido aquilo tocou-lhe. E já vimos Ruben Amorim muitas vezes desvalorizar coisas, mas até a forma... E ele já disse que aquele jogo, aquela forma, que é uma lição para o resto da época e que eles vão ter sempre aquele jogo na E isto cabeça. é uma forma diferente de desvalorizar do que Exatamente. dizer assim... Epá, acontece. Acontece, temos que aceitar. É um acidente, foram temos que melhores aceitar. We have to accept. e siga em frente, sim. Sim, a questão da culpa aqui morre um bocadinho por todas as partes. Para fechar o assunto, eu concordo contigo em relação ao Rui Costa. Eu percebi a justificação que o Rui Costa dá no final da temporada passada, quando diz que, na opinião dele, e olhando para tudo, que achava que era mais problemático, ou o risco de correr mal ao trocar era maior do que o de continuar, mas havia essa, e falamos nisso, eu falei nisso ontem no tema do dia, uma sensibilidade na questão da relação que havia com o universo Benfica, que eu acho que foi descurada até certo ponto e que é um mínimo deslize, que não é mínimo neste início de temporada do Benfica, se a perceber, e Moreira de Cónegos foi... Sim. E nós foi chegamos aqui a péssimo falar pelo que percebi. da barreira linguística que havia. Eu ia falar disso, Duarte. Eu nem queria Os essa alemães, questão. não, mas Sim, os sim. alemães que tiveram em Portugal, não foram muitos, mas eu lembro, por exemplo, o Weigl. O Weigl, o Jupangas foi primeiro, o Wenck. Diz-me sim. quanto tempo é que eles costumam demorar. Quando diz um alemão, diz um Sim. sueco, diz alguém Marcelo- daquela zona sim, da sim, Europa. sim. Marcel Kaiser no Sporting, no Porto o treinador holandês que até foi campeão. Com o Adriano. Com o Adriano. Mas que Diz-me não é quanto propriamente tempo reconhecido. é que normalmente da Europa Central demoram a aprender a falar português. Depende. Para mim era... Eu não acho que Depende. o Roger Schmidt tenha que falar português. Não, Sim, não eu acho não- isso. Já falei também sobre isso. E acho que isso era enfim, uma pedra mal atirada ao treinador do Sem Benfica. dúvida. Mas ele próprio, na sua retrospectiva, na sua tentativa de... Ele não ia mudar. Claro. Não ia mudar, mas ia melhorar. Ia melhorar alguns aspectos. E para mim este era um aspecto que, se eu tivesse no papel dele, ao fim de 2 anos, eu ia dizer, não, este verão... Ou eu Sim, sei que sim, ele já sim. andava a ter aulas, não era? Sim, Já sim, sabíamos disso. Mas para a próxima época eu vou ter que conseguir falar em português. Porque é um sinal que ele vai dar aos adeptos. Não é mais nada. Sim, mas pode não ser possível. Esse é um tema que eu nunca concordei, porque há aqui várias questões. Ele pode ser um tipo de pessoa que tem dificuldade em aprender uma língua nova. E pode... Não é fácil para toda a gente. Ou não querer arriscar falar mal. O não querer arriscar. Para mim esse é um mas, não há uma assunto. coisa assim, é Mas assim, que a barreira se ele- existe. Se Claro, ele não tivesse, por exemplo, se ele não tivesse tempo para isso, porque estava a estudar uma tática nova, uma dinâmica nova, mas não, ele joga Sim. sempre da mesma maneira. Ele por isso, usou a mesma ele tem tática tempo. desde o dia Eu um. acho que ele tem. Eu estou a brincar. Vamos mudar então aqui a página. Terminou o capítulo de Roger Schmidt no Benfica e levanta-se agora a questão, e é aqui que eu quero entrar um bocadinho no campo da especulação, porque é o que nos sobra nesta altura. No Benfica ainda não apresentou o treinador à hora em que estamos a gravar o episódio, terça-feira de manhã. Rui Costa disse uma frase interessante na conferência de imprensa de anúncio da saída de Roger Schmidt, que é: quando regressarmos aos treinos vamos ter treinador, e o perfil está traçado e não vai ser muito diferente do perfil que tínhamos e do ideal que tínhamos aqui, ou seja, de Roger Schmidt. E também disse outra coisa, deu claramente a entender que será alguém que está livre no mercado. Ok. Baseado nisso, 2 filtros já. 2 filtros aqui. É especulativo, não há volta a dar, mas vamos pegar nesses 2 filtros e há aqui um leque que se fecha. Luís Maia, o que é que podemos esperar aqui? Um treinador português, um treinador estrangeiro. Rui Costa já mostrou, quer com Roger Schmidt, mas sobretudo nas declarações, que é um fã de treinadores estrangeiros, e podemos ir um bocadinho por aí, se calhar.
Eu acho que seria um erro um treinador estrangeiro agora. Eu acho que duas coisas não deveriam acontecer. Primeiro, não deveria ser um treinador como o Bruno Lage, que já tivesse passado pelo Benfica, até porque Bruno Lage, Rui Vitória, nomes que já se falaram, têm... Já se falou do Rui Vitória? Atirou-se para lá. Não a sério. Não vi, mas, okay, mas Só aqui mais uma... mas está livre. Está livre. O episódio Nesse 2 sentido. está aqui com bons toques de humor. No caso do Bruno Lage seria: não voltes onde já foste feliz e infeliz. Sim, O que é que de uma é a forma terceira muito parte? repentina, não é? por isso mesmo é que era mesmo isso que eu ia dizer. Um treinador que já tenha um lastro, já tenha um Já viveu currículo, tudo. já em viveu termos tudo, emocionais já e de passou conquista. tudo, é quase como voltares para uma ex. E o Bruno Lage- Nunca voltas numa página em branco, não é? O trajeto do Bruno Lage é tão idêntico no Benfica ao do Roger Schmidt, não é? Achas? Acho que é idêntico. Ok, ele entra à meio da época, mas a primeira época é de sonho e a segunda época é um sim. flagelo, não é? Sim. Sim, E acaba de uma verdade, forma terrível. Verdade. Péssima. quando voltas para uma relação, para uma ex, há o mínimo deslize Nós estamos que a dar haja. tudo para ser o episódio mais visto de sempre. Isto é só em termos de analogias. Mas é verdade. E já não confias. E já não confias. A primeira coisa é assim, mas tu há 10 anos fizeste Vocês aqui. querem- Sim, mas Estão a tentar dizer alguma coisa sobre as vossas vidas? Não. zero. Não. Eu estou bem. Zero. Eu estou bem. Zero. Eu estou muito bem. Mas nunca é uma folha em Marta, branco. eu estou não é? muito bem. Luís Para que Soares, fique já claro. vais esperar. E tu não dizes? Eu vou guardar isto para a minha intimidade. Não, estou muito bem. Mas nunca é uma folha em branco. Por isso, à mínima coisa, os adeptos do Benfica sim, mas ele Claro. antigamente disse não sei o quê, na conferência disse não sei o quê, na altura não jogava este, jogava... Não, acho que o Benfica beneficiaria de alguém que chegasse com folha Uma em folha em branco e branco. a partir daqui escrever uma história nova. Segundo ponto, acho que não devia ser um treinador estrangeiro. Acho que devia ser um treinador português ou que conhecesse muito bem o futebol português, no limite de ter que ser estrangeiro. Acho que a questão da língua é importante, a questão da comunicação é importante. Os adeptos do Benfica estão a precisar, mais uma vez, não só dentro do campo, mas estão a precisar de uma referência. Eu até no outro dia estava a imaginar um Petit que não é o treinador mais conceituado Sim. em Portugal. Eu ia chamar no treinador mais sexy. Não Com todo é. o respeito, Petit. Não é um discurso que seja brilhante, Mas mas eu adoro o Petit, atenção. uma referência que já passou pelo clube enquanto jogador, com uma boa equipa técnica, entrando bem no clube. Imaginem que o Petit entra e Sim. no primeiro mês faz E logo. que provou que é bom a gerir crises nos clubes onde passou. Certo. No Boa Vista fez um Sobretudo trabalho. a resolver crises, se calhar mais do que em criar projetos. Claro que os adeptos do Benfica agora estão a ouvir o nome Petit e pensam assim: epá, Não, é que tu, pela forma como estavas a falar de treinadores, no teu filtro, eu estava aí para Leonardo Jardim mesmo, não é? sim, mas Leonardo Jardim, essa hipótese acho que já se esfumou. Pois, Se calhar quando o não episódio sei. sair, Exato. Oficializado. oficializou-se. Mas o Leonardo Jardim, quando Roger Schmidt foi despedido, foi das primeiras coisas que até escrevi no Twitter, acho que era a opção perfeita. Livre no mercado, conhecendo o futebol português. Segundo sei, é um perfil que pessoas que já trabalharam com ele disseram, posso estar a ser injusto, mas foi o que me disseram, portanto, é um treinador que não compra, gera balneários sem comprar guerras, ou seja, o problema está ali, ele está no Zig, ele vai para o Zag, e tenta gerir um bocadinho, dando moral aos jogadores, dando confiança aos jogadores, mas não se metendo muito em confusões. No balneário de equipa grande, ele esteve no Sporting, mas no balneário de equipa grande, a ferver como está o Benfica, não sei se seria... Ele traz sempre como currículo o Mónaco Masterclass, não é? Certo. De Bernardo, de Mbappé, João Moutinho. Moutinhos. Mas acho que era a opção perfeita. Estando à partida descartado, não vejo um nome brilhante. E eu falei Pois, a questão é essa. falei no Petit, não para ser o Petit, o treinador do Benfica, mas alguém como Petit. Como o Zidane fez com o Real Madrid. Tipo quem? É Pois. que depois chegas Pois. a isto, não é? É que não tem É Não difícil. há muito. É difícil, Não há é muitos difícil. por onde- não há de todo. A não ser que vás contratar alguém que esteja num clube, que parece não ser uma opção neste momento. livre no mercado. Não é? Exatamente. Já falámos de Bruno Lage, já falámos de Rui Vitória. Eu aí concordo totalmente com o Maia. Acho que são livros que já leste. E atenção, eu considero que, quando olho para trás e olho para a história recente do Benfica, são dois livros com sucesso. Claro. Tem os seus capítulos de sucesso. sem dúvida. Mas são... Mas não há muitas equipas que recuperem ex-treinadores e que tenham muito sucesso. Sim, não há. Aliás, o não há um Benfica histórico. fez isso O com Chelsea Jorge Jesus e recuperou correu Mourinho. muito mal. Sim, o Benfica fez com o Jorge Jesus e correu mal.
O Chelsea recuperou o Mourinho, correu muito bem na primeira época, depois foi outra vez penoso. Mas eu é mais por aí, não tens no Koeman no mercado... Barcelona não correu bem. Koeman na segunda Sim, era sim. do Barcelona não correu bem. Sim. Sim, há muitos casos de insucesso. O próprio Alegre, ainda mais recentemente, Sim, voltou à Juve. Voltou à e Juve. também não Aliás, o resultou. Alegre, que foi um dos nomes que eu vi também a Sim, ser mas associado ao o Benfica. empresário disse logo que eram Não, fake news que eram e que ele fake não news, foi ok. contactado. Um, Eu Portanto, em sinceramente, contraponto com o Maia, eu acho que o Rui Costa vai buscar alguém lá fora. Sinceramente, acho que vai. Que eu acho que também vai. Eu aliás, acho que não olhando para o- devia. Olhando A minha para o questão histórico é- de Rui Costa, ele vai buscar Kika Flores como diretor desportivo, é a primeira escolha dele, e Roger Schmidt é uma escolha também afirmativa dele, portanto, E o Rui Costa sempre tende para o teve isto. estrangeiro. E uma das primeiras ações que ele tem, também como diretor desportivo, é ir buscar o Pablo Aimar. Exatamente. Portanto, o Rui Costa gosta de Amigos, também e passar. Pablo Aimar? Eu também já pensei nisso. Ontem disse Ele isso. ainda é adjunto do, É adjunto do Scaloni. É, Na mesma onda do Petit. Ou seja, uma grande figura do Benfica sim. que não Com tem que pés- ser com pés ele. diferentes, Não tem que ser. com Sim. todo o respeito. Sim, sim. Não tem que ser ele. E a mesma coisa do Zidane. Ou seja, Sim, neste sim. perfil, um ex-jogador que tem crédito no Benfica e que ao primeiro erro não vai ser assim, lá vem este. Não, ok, respeitam a figura e depois por trás ter uma estrutura técnica que se encarregue do bom treino, que se encarregue da boa performance, da ciência, e ele só tem que gerir problemas e gerir, motivar homens, e acho que este perfil era muito importante para o Benfica. Aí preferiria Petit, apesar de tudo. Até porque eu não conheço Aimar como Pois é, isso, não treinador, sei. não é? O Aimar eu acho que não era nada má opção. Acho que não era nada Eu má. também Mas é acho um tiro no escuro. E nesta altura há aqui uma coisa muito percebo importante. isso. Isto é um momento absolutamente decisivo para Ainda o Rui bem que me Costa. tiraste a pergunta que eu ia fazer É no final. decisivo. Há daqui a pouco mais de um ano eleições tal e qual. no Benfica. Será o tópico Nas seguinte. redes sociais já se vê uma hashtag a correr que é o Outubro. Outubro. Out 2005, Sim, sim, sim. 2025. E atenção, pronto. e que é um movimento para quem basta ser um pouco sensível à realidade Benfica. Eu percebo que quem não é benfiquista, por exemplo, e quem está mais objetivamente a olhar de fora pode não dar grande valor a isto, mas se olharmos um bocadinho à questão da sensibilidade que estávamos a falar há pouco em relação ao Roger Schmidt e aos adeptos, a questão das eleições é uma coisa muito importante neste momento. E Muito. Rui Costa tem mesmo que ter isso em mente. Atenção, sabes que eu faço muito este paralelismo. Nesta altura, eu sinto que há no Benfica um estado de sítio muito parecido com o que existia no Sporting quando rebentou a pandemia e quando o Varandas foi buscar o Ruben Amorim. É muito parecido. É o último tiro do Rui Costa. Tem que ser certeiro. Tem que ser certeiro. Embora eu acho sinceramente que há um extrapolar desta... Eu acho que não há um respeito como deveria haver pelos... Quanto é que o Rui Costa teve nas últimas eleições? Acho que foi para aí 84%, foi por aí. Por aí. Portanto, foi contra Francisco Benítez, foi Sim. uma vitória esmagadora, portanto um grande sinal dos sócios. É normal que também já se comece a preparar, é normal que haja muito falatório sobre João Noronha Lopes, Claro. que foi candidato nas últimas eleições Mas de Luís falta Filipe haver Vieiras. essa candidatura de facto oficializada. para se poder 84%. 84%. Bom dia, Renato. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Os ouvintes- Renato. Vocês estão aí lançados. Fogo, nem dá para... Desculpa. Já vamos Foste a ter. rápido, foste rápido. É, Boa pesquisa. aquela substituição que está à espera desde os 80, já vai nos Estou aqui 94 mortinho, e ele não entrou. Mas tens o desenterrado. E isso é Exatamente. Hoje, muito alto. depois, nós hoje não temos reações nas redes, não é? Comentários. Exato, ainda não. Não, hoje não. Não, Já- porque já- estávamos aqui um bocado na dúvida do Exatamente. que é que ia sair. Já vamos a ti. não te preocupes. Mas é um último Se eu tiro, conseguir calar estes é um último dois. tiro do Rui Costa. Mas acho que os próprios adeptos também devem ter sensibilidade para dar margem para isto, não é? E para estarem com o treinador, porque há um início da época. O Benfica ainda está muito longe das decisões, tem muitas frentes ativas e mais. Por mais que este treinador que chegue não tenha voto na matéria em termos de plantel, porque o plantel que ele tem está fechado, não é? Já não há Sim. mercado. Que grande plantel que ele tem. Eu ainda agora estava a olhar para aqui. Sim, sim. Quer dizer, Apesar de ter sido trapalhão, o mercado do Vamos- Benfica é bom. É isso. Então vamos Não, fazer é aqui isso, a ponto só porque- para fazer de conta que eu estou Mas aqui a fazer podemos só alguma porque há coisa. 3 reforços que ainda nem se estrearam. Eles não me deixam. Caborés é ótimo jogador, na minha opinião. Caboré é ótimo jogador. Amdouni acho que vai encaixar muito bem no Benfica. Aktürkoğlu é o que eu menos conheço, admito.
Estou Seleção, curioso, mas é jogador de seleção. é jogador de esteve no seleção, Euro, esteve não é? no Euro, jogou 5 jogos no Europeu, marcou, e depois tudo E o finalmente, resto. Há muitos jogadores. Cockchu vai ser feliz com alguém Sim, que o faça sim. feliz no balneário. Cockchu, ainda há Shell Drup. Frase bonita. Não, estas contratações, às vezes, de cidadãos da mesma importante. nacionalidade É é muito muito importante Eu acho para, que para a a saída de adaptação. Roger Schmidt deixa Cockchu feliz. Também. Brincadeiras à Abrir parte. garrafas de champanhe. E Mas Meite, que ninguém- foi inscrito à última. Swahili Meite, Deus Só me para ver livre. se estamos todos na mesma página, ninguém coloca Sérgio Conceição sequer como hipótese. Eu Não. nem ia... Pois, ok. É não, porque se Eu fala acho que tanto que era uma das maiores contradições Sim. da história do Ela- futebol. de um lado e do outro. De um lado e do outro. Exato. Acho Portanto, que nem coloco isso como uma zero. séria hipótese. A Não, acontecer. Para o mim que não seria- significa que não possa acontecer, mas acho que é uma coisa tão... Para mim seria uma desilusão autêntica dos dois lados. Dos dois lados. Acho E que- engatando no que estavas a dizer em relação a Rui Costa, Um Bruno de Carvalho faria isso. sim, mas assim... pois. Sim. E fez. E fez. Depois o tempo mostrou que... Agora, já falaram aqui na questão do mercado, eu queria só sublinhar, para terminar, a questão do treinador, porque não temos, de facto, mais informação do que isso, e voltar a resgatar o nome de Pablo Aimar. Eu concordo, acho que seria uma grande jogada, mas o contexto do Benfica não o permite. Por exemplo, eu olho para o Sporting e nós vamos falar do Sporting mais na reta final do episódio. O Sporting é, neste momento, por razões óbvias, um bom exemplo para muita coisa. E a cartada Ruben Amorim, aos olhos, ou olhando hoje, é uma grandíssima cartada. E eu acho que o Benfica, e até agora Vilas Boas com o que faz com o Vítor Bruno, há aqui um cortar com um certo conservadorismo que era comum antes. Eu acho que o Benfica precisa de dar esse passo, de arriscar se calhar num treinador um bocadinho fora da caixa, com uma nova forma de olhar para o futebol, e eu acho que Aimar, se Aimar estivesse interessado, porque obviamente aqui é muito SES, seria uma grande jogada. O problema é que o contexto do Benfica não permite o que na altura se fez com o Ruben Amorim no Sporting. É um barril de pólvora demasiado perigoso neste momento para Aimar chegar. Eu vi alguém ontem nas redes sociais escrever uma coisa que eu concordo parcialmente, que é: Aimar é tão ídolo, tem uma imagem tão imaculada junto dos benfiquistas, que se calhar queimá-lo neste contexto pode não ser interessante. Sim. E Rui Costa tem que jogar aqui com uma cartada que tem que ser certa, não só para esta época, mas se calhar para as próximas 2, 3 temporadas, mas se calhar não pode ser tão O Benfica criativo como se calhar tem deveria que ser. encontrar um Simeone. O Simeone nasceu assim na Argentina. Sim. O Simeone nasce como ex-jogador que vem no River Plate, salvo erro, e O vem Simeone para... é um petit 3.0, não é? Atenção. Certo. E achar um Simeone era um milagre, não é? Claro, lógico. Mas eu não vejo no Aimar essas capacidades de liderança inata, mas o Aimar é quase um deus. É um Zidane. É um Zidane. É um Zidane, É um porque Zidane. Zidane também não é, e basta ouvir as opiniões dos jogadores do Real Madrid que passaram pelas mãos de Zidane, não é um treinador absolutamente fenomenal. Não é um te vai treinador- surpreender não É alguém treino. agregador. É alguém agregador E e eu que acho que o sabe- Benfica precisa mais é disso isso. do que de um gênio a treinar. Até Mas porque com sim. esta matéria-prima, com estes jogadores, o Vamos Benfica a tem um essa plantel brutal. matéria-prima, antes de irmos ao Sporting. O Maia disse uma coisa que eu concordo. Tu dizes que é um grande plantel, e vamos falar sobre isso individualmente, individualmente. Eu fiquei com a sensação, ao longo deste mercado todo, daquilo que tu disseste. E pode ser uma sensação errada, O atenção. Benfica foi às compras sem lista, não é? Um Meteu tudo no bocadinho- carro e tirou tudo um do bocadinho, carro. de repente, sai este que não estavas à espera e entra aquele completamente fora Quando a do minha radar. esposa me diz assim, vai às compras, Eh, vê o que é que precisas. Epá, vem Lays, por acaso não, vem chocolates e lá no meio também vem o leite e tal. Mas vem tudo e sai volto tudo. a não concordar numa primeira fase. Certo. Portanto, eu acho que até ao começo da pré-época, o Benfica foi certeiro no que procurava, Certo. ou seja, Pavlidis, ponta de Pavlidis, lança. o ponta-lança que o Benfica claramente precisava. Best, o lateral esquerdo, que o Benfica eventualmente precisaria, Sim. não tenho dúvidas que foi identificado pelo treinador. Foi claramente, mas E o Leandro Barreiro, que é uma boa Sim, oportunidade sem de dúvida. negócio, um jogador de Absolutamente. muitos anos de Bundesliga, internacional, ok, pelo Sim. Luxemburgo, mas mais de 50 internacionalizações. Sim, e que até aí estamos ainda de acordo, jovem, acho eu. 24 Sim. anos, sabe E eu acho português, que, etc. e eu acho que o Benfica Pior é tinha... depois. Mas o depois é consequência da má relação do treinador, provavelmente com a estrutura e com os jogadores que começaram a ficar insatisfeitos desde o início da pré-época, porque eu acho que havia um planeamento, e o Benfica mostrou isso, havia um planeamento até determinado momento. A partir do momento que o Neres começou a perceber, não vou calçar outra vez, que o Marcos Leonardo
Eu acho que do lado do Benfica e do lado do Marcos Leonardo, toda a gente percebeu, se calhar, que o Marcos Leonardo não é isso tudo. Mas até ajudou em Moreira de Cónegos, até te deu jeito. Sabes onde é que o planeamento desmorona? É quando o Benfica vai vender João Neves, há uma espécie de motim nas redes sociais contra a venda de João Neves, e o Rui Costa faz o que depois disse, que é, ok, nós vamos perder uma joia, mas vamos recuperar outra, que é o Renato Sanches. Mas aqui... Acho que é aí que ele perde. Mas aqui é aí que ele perde o mercado. Tem que haver uma crítica ao Presidente e a toda a estrutura que trata do mercado e do planeamento do plantel. Era expectável que houvesse um motim com a venda de João Neves. Ninguém na estrutura do Benfica, penso eu, poderá ficar ou poderia ter ficado surpreendido com a reação exterior que houve à venda de João Neves. No futebol, estavam todos a viver num universo paralelo. Como diz Carlos Brito, o problema no futebol é que eles mexem-se. O problema no futebol é que... Essa é a grande frase. A tática é muito bonita, o problema é que eles mexem-se. O problema no futebol é que tu tratas coisas que têm que ser estratégicas e cerebrais de forma muito emocional. Claro. E acho que o Benfica se deixou muito afetar na estrutura do futebol pela onda de emoção que veio de fora. E a partir do momento que tu reages à saída de João Neves de forma emotiva e trazes Renato Sanches, que nem sequer tem nada a ver pela forma de jogar, sim, já que... Não tem nada a ver nada com nada. Tu não podes... Por muita crítica, que é um carro blindado, tu estás a ver a malta a bater no vidro e tu tens que aguentar a tua estratégia e o teu caminho. Se tu começas a abrir o vidro e a reagir à forma emocional, há coisas que não vão correr tão bem. Eu acho que o Benfica reagiu um bocadinho ao mercado de forma emocional, sendo que o balanço no final parece-me positivo, mesmo não havendo uma estratégia. Há aqui, e concordando com o Luís, acho que temos os dois a mesma visão. O Benfica tinha um planeamento, a partir do momento que se mexeu a peça do puzzle João Neves, há um mercado pré e um mercado pós João Neves. Eu acho que no caso do Benfica. Sim. Depois com o enfatizado caso David Neres, não é? Que foi outra coisa que fugiu de mãos do Benfica. Claramente. Como o ano passado tinha fugido de mãos o assunto do Vlaco Dimos. E se o treinador não tivesse saído, se calhar o Neres também não saía. Aliás, ao contrário, se o treinador tivesse saído antes, o Neres se calhar já não saía. Agora vai-se buscar Aktürkoğlu e Amdouni. É isso, mas agora eu volto a dizer, o Benfica tem um grande plantel. Só que equipa, zero ainda. Não é uma equipa não, de todo. Não foi até agora nestes jogos e garantidamente que ainda vai demorar a sê-lo nos próximos tempos. E isto vai já começar a doer. Com quem é o primeiro jogo do Benfica na Champions? Estrela Vermelha fora. Portanto, esse jogo para o Benfica seria muito mais interessante ser mais à frente. Porque enfim, o Estrela Vermelha ainda vai estar na pica máxima. Sim. Mas é o que é, amigos. É o que é, claro. Porque é o jogo teoricamente mais acessível. Sim, mas há aqui uma diferença, por exemplo, compara Porto e Benfica. Estão os dois no mesmo pé de igualdade em termos de outubro para a frente. Vão ter que montar uma equipa com peças-chave novas. Mas o Porto traz uma base de vitórias brutal, que lhe vai dar um capital logo com os adeptos, com a estrutura, tranquilidade com o treinador. E de margem de erro. Margem de erro muito maior. E o Benfica vai partir dessa base também, porque vai ter que inserir no plantel peças-chave novas que vieram agora, perdendo outras. E o Porto safou-se ontem de perder uma peça importante, mas sem margem de erro e sem treinador ainda. É isso? Que é grave para uma equipa que já está 5 pontos atrás dos rivais. Absolutamente, meus amigos. Falar em rivais, exatamente. Benfica está assunto encerrado por enquanto. Vamos ver quando é que haverá então esse Se houver treinador, fazemos uma adenda ao episódio, é? Hoje resta saber quando é. Eu tenho mais coisas para fazer, mas vou passar a semana toda a vir para aqui de manhã só à espera do treinador do Benfica. Vamos falar do tema que estava originalmente previsto para o episódio desta semana, o Sporting, porque merece realmente que se fale desta questão e merece começar com uma pergunta que vai soar muito simplória e que até engantando com a questão do Benfica que estamos a falar, acho que merece aqui uma interpretação da nossa parte. Como é que Víctor Gyökeres fica no Sporting? Ainda bem. Sim. Honestamente. Não, o como não é do género... Como é que ninguém... como é que o Sporting geriu esta situação a ponto de recusar... Fechou o e-mail. Só pode. A minha resposta é, há 11 anos, acho eu, que não havia um mercado em que a transferência mais alta fosse no máximo 75 milhões. Acho que é mais ou menos assim, não é? Okay. Gasta-se menos. Sim, batem-se menos valores. E
se calhar, e o Sporting meteu a fasquia ali, porque claramente o Sporting quer o bicampeonato, Claro, está é a isso. trabalhar e está a arriscar em termos financeiros, a arriscar, enfim. Sim, sim. O Sporting está bem, está a valorizar muitos jogadores, mas está a fazer quase um all-in para conseguir dar a Ruben Amorim a possibilidade de um bicampeonato, para o qual o Sporting, nesta altura, reúne, para mim, uma fatia de favoritismo maior do que a soma de todos os outros. Ou seja, eu diria Sim, sim. que se fosse a meter em odds ou em percentagens, dava mais de 50% de favoritismo ao Sporting em relação ao resto. E o Vítor Gyökeres é 25% desses 50%. Sim, o homem já tem um quarto dos golos que marcou na época. São 7 já em 4 7 jogos? golos em 4 jogos. Incrível. Aí ele marcou, deixa eu ver se eu não me queria enganar, eu não sei quantos é que ele marcou, 28 ano passado, só no campeonato. Mas Eu vi uma estatística, só há 2 equipas que têm mais golos do que o Sporting tem 16 Gyökeres. golos em 4 jogos. É o Sporting? O Sporting. E a única equipa que tem mais do que 7 golos é o Santa Clara. De resto, ninguém tem mais golos do que Gyökeres. Oh, Era- Santa Clara. Era aquele- Ninguém Olha, para. muito bom trabalho de Vasco Matos. Eu ontem atenção. estava a dizer que o Gyökeres, eu vejo jogos do Sporting e o Gyökeres parece o jogador que tem o cheat code do FIFA. Exato. É impressionante. É brutal. mas, portanto, há este esforço ou boa gestão, chamemos-lhe o que quisermos, da direção do Sporting em manter Gyökeres, e quem diz manter Gyökeres diz blindar também de certa forma um Pote, um Yulman, que também se falou, e nós sabemos disto, e atenção, isto não é uma crítica simplória ao Benfica, mas tu olhas para o outro lado da segunda circular e percebes que à primeira boa proposta saem jogadores importantes, neste caso foi João Neves, mas já saíram outros, noutros casos se calhar segura-se ali. No Sporting realmente ficou toda a gente. E o mérito tem que ser dado não só ao Sporting, mas sobretudo a Hugo Viana, a Ruben Amorim, este duo junto Sim, na sim, mesma sim, sim. peça, mas também ao Gyökeres. Claro Porque ainda no outro dia, numa conversa privada... E a miúda, como é que ela se chama? A atriz? Desculpa. Será? Ele não namora com... Eu não sei como é que se chama mesmo. Sim, acho que não, também Este não é um- sei. Qualquer mas coisa a sei que guiar. namora com Joana Pelo menos Aguiar. só Joana Aguiar Joana Aguiar? ou Inês Aguiar? São Porque elas gêmeas. são Calma, gêmeas. calma que o Renato e o Gonçalo agora entraram no tema. Querem vir aqui? Mas provavelmente está Sim. apaixonado e isso ajudou. Mas agora perdi-me no que ia dizer. Desculpa. Basicamente, Sim, tens que dar o elogio à Ao dupla Gyökeres Viana também. e ao Gyökeres. ao Gyökeres também, porque eu no outro dia ouvi uma conversa de corredor de um dirigente Uhum. que disse que hoje em dia a vontade do clube já importa muito pouco. Porque se o jogador puser o pé na porta Claro. e der uma patada na porta e disser assim, amigos, Até logo. qual é a proposta? É Até 5 amanhã. milhões? É 5 milhões, é para eu ir, amigos. Não, quem é o clube que me quer? É o Chelsea, é o Arsenal? Epá, desculpem lá. Gosto muito de vocês, mas Sim. eu quero jogar é para a Premier League. E o Gyökeres querer ficar é muito mérito dele e os adeptos de Sporting têm que lhe... O Gonçalo está ali doido. O Gonçalo está louco. Maia, para de mexer no microfone. Peço imensa desculpa. É. Mas Olha, já não vi um raspanete desde está bravo, está que o bravo. Desculpa, Conceição é vício. apertou com o Nakajima. É vício. Enquanto estou a pensar, eu gosto de desapertar e apertar parafusos. Podia dar para menos. Ouve-se? Gosto de apertar e desapertar. Eu- Daqui a pouco eu- estou no chão porque eu- o gajo desapertou o Eu, por esta altura do episódio, confesso-vos uma coisa. Eu não sei se isto vai ser o episódio mais visto e ouvido sempre ou se está a ser um enorme fiasco. Porque, olha, a linha de raciocínio tenho a sensação que está a divagar para Já todo passou, lado. já passou. O Maia a desapertar o microfone. Já falamos aqui das ex-namoradas Eu quando e quero- dos desejos e não sei das... Deus me Quando livre, quero meu. refletir, vou desmontar um carro. Foi-me a desapertar porcas e parafusos. Para concluir, Sim. mérito também para o Gyökeres, que soube aceitar ficar, porque é muito difícil tu manteres um jogador destes que claramente faz a diferença em qualquer campeonato. Se ele faz isto em Portugal, parece que está a jogar contra os sub-15, não é? Sim. Vai fazer a diferença em qualquer campeonato, portanto mérito para toda a gente que o conseguiu convencer e para ele que aceitou ficar mais um ano com paciência no Sporting. Ruben Amorim. Eu sei que já falamos várias vezes sobre o treinador, mas é de facto o treinador do campeão e do líder e de uma equipa. Duas perguntas. Equipa melhor do que o ano passado, mais harmoniosa, mais rápida a carburar do que a equipa da temporada passada? Ponto de interrogação. E segundo, qual é o segredo de Ruben Amorim para, obviamente que as vitórias e os títulos
é parte do segredo para ele ter o ambiente que tem, mas não nos esqueçamos que este verão houve um casinho, em torno de Ruben Amorim, a famosa viagem, que ele De descalça... primavera ainda. vai. Primavera, que ele descalça a bota. Neste momento ninguém fala disso. É um assunto que passou, que morreu, não levantou onda absolutamente nenhuma. E realmente vive-se num estado de graça muito grande. Qual é o segredo do homem? Porque o Liverpool também está a jogar muito. Viram o 3-0 ao United. Sim, sim, Meu sim. Deus, que atropelo. Arne Slot. Está muito forte a Arne Slot. Isso é reforço. Eu acho que foram tantos anos a penar, permita-me uma expressão, que qualquer adepto do Sporting está satisfeitíssimo com o Ruben Amorim e permite Permite perdoa-lhe quase tudo. perdoa-lhe esta tentativa de traição, não é? Voltamos às namoradas. Aliás, a música dele é Ruben Amorim, estou louco por ti, não é? É Exato. isso, É uma isso. paixão. A loucura às vezes tolda-nos, mas neste caso eu acho que é perfeitamente Claro. compreensível, e ainda bem, porque eu insisto neste assunto. O Ruben Amorim é um as a comunicar. Para mim, desde Chapou. Mourinho na sua fase inicial, eu não me lembro de alguém tão as a comunicar. E nem como- sequer precisa de ser bélico nesse. É isso, ele é Não, super de todo. inteligente, é humilde, sabe tocar nas feridas, sabe passar as mensagens. De uma Só não forma... tem a verbe de Vítor Bruno. Vamos encharcar a camisola de suor, é a frase do ano. Não, o Vítor Bruno sabe trabalhar para títulos. Não é? O Vítor Bruno é um clickbait. Aquilo para título de jornal é fantástico. É fantástico. A propósito de linha fio com todo o programa, aqui está. Estava a falar de Mas- Vítor Bruno. Olha, mas tu para ouvires assim Sim. coisas muito técnicas e não sei o quê, mudas de canal, amigo. Não é? Está a falar Nós de gostamos. coisas- E as pessoas, atenção, muitos dos comentários que nós temos recebido é as pessoas a elogiarem a lufada de ar fresco e o nosso Houve lado uma descontraído parte- a conversar. Houve uma parte do último episódio que eu perdi. Se calhar adormeci, eu desmaiei. Porque houve um comentário Perdeste? que disse assim: elogio o vosso humor inteligente. Eu pensei, Sim, eu sim. devo ter desmaiado nessa parte que eu não ouvi. Olha, mas eu queria fazer uma meia-culpa em relação ao Duarte, porque Então. tivemos aqui a corrigi-lo, que não era Girona, era Rirona, e Verdade. afinal tu é que estavas certo. É verdade, verdade. Estou verdade. a fiar-me nos comentários Sim, também. sim. E não, foi Que eu meto mais, like em todos. mais do que um. Portanto, É obrigado verdade, é por verdade. isso. Eu a certa altura fiquei na dúvida, portanto, Girona. Gosto de dizer mais Falar em Girona. ex-namoradas, Girona é muito. metes Girona aqui no meio. Exato. Desculpa, piada. Mas Humberto. ficaram hoje a saber que se diz, Mesmo. Roga Schmidt. Rogo Schmidt. No próximo clube, por onde ele for, já sabem. Olha, que tem que Ruga, dizer. ele vai ter muita. Porque depois do que ele passou aqui no Benfica. Ruben Amorim, acho que o estado de graça é inquestionável, as vitórias ajudam, a sua forma de comunicar é, para mim, absolutamente decisiva para este manter de paixão, Sim. manter de loucura por parte dos adeptos. Em termos de futebol, e ainda a tua primeira pergunta, não acho ainda que o Não Sporting achas? esteja a carburar como se viu no melhor Sporting do ano passado. Ok. Ainda, ou melhor, ofensivamente está de longe, e eu acho que para mim o grande segredo para isso, mais do que Gyökeres, que é um bocadinho, já está a voltar ao nível do ano passado depois da lesão, e mais do que Trincão, que está num bom nível, é o facto de Pote estar fixado na frente, e não há cá ir para o Sim. meio durante o jogo e nada disso. Portanto, se calhar até podia acontecer se o Sporting tivesse em contrapé, mas eu acho que é muito melhor até para o próprio Pote este cenário. Ainda assim, há um Kovacevic que começou mal e agora já está a entrar na linha, e nesse aspecto parece-me que o Sporting está a ganhar rapidamente pontos em relação à época passada, mas ainda é cedo. Certo. Ainda é cedo. Tal como ainda era cedo para o condenar na Supertaça, Supertaça. ainda é cedo agora para aplaudir a contratação do Kovacevic. O Sporting está a reestruturar a sua liderança a partir de trás, e eu acho que há um grande Gonçalo Inácio. Há um Sim. grande Gonçalo Inácio que está a fazer... Está a ter momentos Gonçalo muito bons. Inácio é outro dos nomes que eu podia ter tirado para cima da mesa no início da conversa De sobre venda. o Sporting de venda, não é? Sim, sem dúvida. Mas há aqui o pé em falso por parte do Debaste, que agora está a ser cuidado, Sim, e ainda sim, sim. bem. Acho que ele vai entrando, acho que o Ruben Amorim lhe vai dando esse traquejo sem lhe dar a responsabilidade de ele ter de ser já o patrão da defesa, mas acho que mais cedo ou mais Está a ser tarde trabalhado vai para ser, acabar ponto. por ser, e E Diomandé acaba por- claramente funciona melhor no meio com Eduardo Quaresma à direita do que Diomandé à direita.
E depois há a dúvida relativamente ao lado esquerdo, porque Nuno Santos está a voltar, deve Nuno Santos em se calhar boa parte dos jogos ser ele o dono do lado esquerdo, e como o Ruben Amorim disse, o Jenny Catamo voltar a lutar na direita com o Kenda, o que vai ser uma luta muito interessante. E ainda há Maxi Araújo. É isso, eu ia falar do Maxi Araújo, que vai ombrear com o Nuno Santos, e depois perceber se o Maxi Araújo é mais fiável para o Sporting em jogos grandes do que o Nuno Santos, isto a avaliar pelas opções de Ruben Amorim, que o ano passado chegava sempre aos jogos grandes e metia Nuno Santos no banco porque precisava de alguém a fechar mais para permitir as subidas do Jenny Catamo. Essa luta do lado direito vai ser mesmo interessante, porque Kenda, ao fim de 4 jogos, agora 5, chegou à seleção nacional. Jenny Catamo faz uma grande época o ano passado e este ano volta a estar muito bem. Na mesma onda. Portanto, acho que Jogador, estás recuperada? Eu ia dizer isso. vamos deixar Cristiano Ronaldo para a semana, não é? Para a Sim, semana sim, vamos analisar. Mas Depois de 2 hat-tricks frente à Croácia e Escócia. finalmente Cristiano Ronaldo falou. Sim. Vem com algum tempo de atraso, mas finalmente. Acho que é muito bom ouvi-lo a falar, Sim, na sim, minha sim, opinião. sim, Embora sim, não sim. Eu gostei concordo muito da com muitas conferência, coisas. adorei a Eu também. conferência. Acho que foi ótimo. Independentemente do tom, adorei a conferência. Desculpa. Independentemente das ideias, se calhar. Também, Não é? sim. Sim, Ideias. Mas isso vamos ter a oportunidade de temos falar tempo, temos tempo. no próximo episódio, que será, a não ser que quer dizer, dependendo do novo treinador do Benfica e do que é que poderá acontecer, poderemos ter que falar disso no próximo episódio. No próximo episódio, garantidamente, tens treinador. Ou então algo muito mal está a acontecer no Benfica. Pois é, isso. Sim. Já que já passaram 3 dias desde a saída de Roger Schmidt e não há fumo branco ainda, mas para a semana vamos ter seleção, muito provavelmente vamos falar também disso. Caríssimos, tu queres dizer Sporting, mais só queria alguma dar uma coisa? nota final. Era- Tenho sempre uma nota final. Tu tens não é? sempre uma notinha final. Que é espetacular todo aquele ambiente pré-jogo. Eu ia falar disso. Brutal. O estádio de Alvalade está ambiente, adeptos, nova jogo de luz, o próprio guião as músicas nos golos Sim, está muito bem trabalhado. brilhante. Está muito brilhante. bem E pensado. o Sporting está a conseguir canalizar toda esta fase boa também para Sim, dentro do estádio. é Isto é isso. brutal. Eu já o ano passado E o próprio dizia Porto que o Sporting... mudou radicalmente. Sim. Não sei se já foste lá em trabalho este ano, eu já fui uma vez. Uhum. E Todo aquele fogo, toda a aquela... forma não é? como o Porto Sim. mudou um bocadinho o trabalho dentro do estádio, não sei se tem a ver com o contrato da Uhum. Itaca, provavelmente sim, mas a Provavelmente. aproximação do adepto Sim. Acho que ao não tem só a jogador ver com esse contrato, não é? não terá só a ver com isso. Ou Também há seja, se ideias. tivesse havido uma continuidade nas eleições, mesmo com o contrato da Itaca, Pois, não se calhar acredito não que era fosse bem com assim. este... O ano passado, justiça seja feita, o Benfica já tinha feito, o ano passado há 10 anos, Há 2 aquela anos. mudança das luzes também do estádio. Mas nesta altura, com a falta de Claro. empatia, já parece mais artificial, não é? esmoreceu Sim, um bocadinho. É isso. Mas E no não- primeiro ano de Schmidt era brutal Sim, também. sim, Era sim. brutal. Mas no caso do Sporting, eu já o ano passado dizia que, para mim, melhor ambiente em Portugal, nesta Sem altura, dúvida. melhor ambiente. E então, com este upgrade, brutal. Mudaram as cadeiras. Sim. Tem a questão Coisas que de eliminar parecem o fosso. simples, mas que na verdade e todo este jogo E ainda ajudam o vai adepto. haver um upgrade maior, que o fosso vai O fosso desaparecer, isso, não é? é isso. Só quem trabalha em televisão e em transmissões televisivas, aquele apagar de luz durante os golos, deve ser um castigo, Pois, mas pronto. mas é o que Mas é. fica giro, fica giro. E giro. por falar em LEDs e jogo de luzes e não sei o quê, há aqui alguém que não anda a ser valorizado. Eu gostei muito de ver, tu não deves ter visto, estavas no jogo à mesma hora, Que é o mas Gonçalo. a intro do jogo do Braga, em Barcelos, Em do Barcelos? Gil Vicente Não estragues Braga. o meu isto sim. Ah, Desculpa, depois cortas. Não, mas É isto? diz. Essa parte eu não vi. Eu só vi outras imagens, mas fala. Espetacular. Aquele ambiente pré-jogo em Barcelos, adorei aquilo. Muito bom. está-se a trabalhar Muito bem. bom. Já lá vamos então. lá vamos, É já lá isso. Já lá vamos. Vou misturar esse com outra coisa para não. Tu não meteste o teu isto sim no grupo, Porque eu não o que é que sabia ias ainda falar. qual era. Mas olha, de manhã. antes de irmos ao desenterrado do Renato, ainda a propósito de Alvalade, o estádio foi muito criticado durante muitos anos, sobretudo a escolha cromática daquilo tudo, mas há uma coisa que foi muito bem feita. O ambiente é, de facto, o melhor em Portugal há muitos anos, mesmo quando o Sporting não estava na mó de cima, e há uma grande razão para isso, que é a acústica do estádio, a construção do estádio, as bancadas, o facto da bancada ser assim, que canaliza o som de facto para o centro.
Portanto, o estádio de Alvalade pode ter ali alguns defeitos que os adeptos não gostaram, mas esse foi muito bem conseguido porque cria um ambiente que de si já é bom e o torna de facto absolutamente impressionante. Eu fiz jogos de Liga dos Campeões nos 3 Muito, muito bom. e Sim. o Sporting numa fase boa, os adeptos do Sporting são Sem dúvida. são sem dúvida. brilhantes. Absolutamente de acordo com isso. Renato, é o teu momento. Desenterra. Desenterra aí o homem e eu já vou deixar para estes dois que eu nunca acerto nisto. Vamos embora. Vamos a isso. Então. Olha, eu só queria pedir. Não, que... nem o Já deixa não, começar. impressionante. Impressionante, pá. É por Olha, causa tu disto. todo borrado. Tu. Vou ter que arranjar a forma de meter um quadro com as vossas classificações. É isso, E é Quem isso que eu acerta, quem quero. erra. Pronto. Ali ao Obrigado. fundo, assim. Obrigado, é isso que eu Pronto. quero. Boa. Não digo mais Vou nada. tratar disso. Vou tratar Eu disso. pensei que era o Está quadro um para zero aumentar para mim. Está um as zero. interrupções da Dois. malta. 2-0. Como? Anda, estás aí todo borrado. Renato. Vamos embora então. Olha a tua vida, Vamos Renato. a isso então. O desenterrado de hoje é extremo. Ainda joga a bola. Tem 33 anos. David Neres. Não, desculpa. Transferiu-se À esta bola, época. esse à bola é tipo uma pista Não, ou não, ainda joga? Não, ainda joga, ainda Foi a joga. mesma forma. Pensei que era tipo uma pista. Sim. Transferiu-se esta época para a Austrália. Oh, já me Ou Harry seja, Kewell. não. Com 33 anos. 53, percebi 53. Não, 33. Foi internacional brasileiro em 30 ocasiões. Já sei. Ih, já? Já sei. Posso começar? Ah, E pá, vais pois, trabalhar vais isso. arrumar Mas já. acaba, não é? Vais arrumar já. Exato. Senão ele ganha e eu depois levo Vai. 3-0. Não, É vai isso, lá. não diz? Douglas Costa. Yeah. Vamos! Vamos! 2-1, calma. Desculpa Oh. quem está a ouvir-se nos E fones eu no sei, metro. olha. O Maia Olha. sentiu esta. Oh, todo borrado! Tiveste a ver o histórico do meu computador, pá. Não tive. Eu vi a notícia dele ir para, Sério? para a Austrália e Isto pensei, ele estava no Fluminense. Eu vou. Yeah. Eu vou... E ele no Fluminense pouco jogou. Eu, futebol brasileiro, manjo. Tu não manjo estás a jogar muito. para não, Duarte? Não, estou fora. Eu sei. Eu nesta, Não sabias, eu não é? esta parte é só tentar Desculpa, conduzir. Renato, estraguei-te os Pronto. pisos. Já Conduzir-vos foi. para o abismo. E ele tinha este foi. momento para intervir e eu cortei-o. Eu nunca Queres contar mais alguma coisa, Renato? Vá, tens 5 minutos. Eu vi a de tempo de notícia e fiquei antena. chocado. Vi a Não, notícia. temos que chegar a 1 hora. Acho que já vão em 54, não é? Estamos em sério? 56. Claro. Onde é que está o homem? Calma, vá, vamos lá. Eu deixo que vocês Desculpa, fizeram. Renato. Eu deixo que É vocês Mas olha, fiquem continua com as sozinhos. pistas, já agora. Ora, as pistas eram: jogou com Cristiano, já conquistou 11 ligas domésticas, Fogo. 11 ligas de Grande bola. currículo. 5 Bayern. na Ucrânia, Ah, sim, ok. Juve. Não pensei que eram em países. Shakhtar. 3 Juve, Sim. 3 Bayern. né? Pois. E 5 5 no Shakhtar. Shakhtar. Sim. Tem mais que o Coman, não é? O Coman é que era aquele O jogador. Coman é Sim. disparado. Sim, Sempre. Foi interrompido pelo Harry Kane. Ele não foi. Pois é, vá. Ele não foi para o Hilal, pois não. Quem? O Coman. Não, Não. acho que Não, chegou aí? não chegou aí. Pronto, é isso. 2-1. 2-1, Duarte. 2-1-0. 2-1-0. Sim, eu só estou Vamos, só estou a jogar aficionados. metade. Sim. Oh. Isto sim. Isto sim. Ah, devia ser assim o áudio. Isto sim. Ninguém o leva. E o não? Como é que era o não? Isto não. Todo cagado. Bem, amigos, é assim, eu vou-me embora. Para quem não sabe o que é que nós estamos a dizer, é aquele vídeo do Ronaldo depois de ter. Aquele vídeo do Ronaldo depois de terem sofrido o 4º gol, não era? Que ele se vira para os colegas e diz: estou-se cagar, Oh, e faz assim A dormir, estão a dormir. Isso é genial. E o. Nós antes do episódio estávamos a supor como é que ele faria se o Kenda tivesse um erro. Um erro Ó, colossal. Ó jogador, estás a dormir? Ah! Isto era mais Jorge Jesus. Olha, amigos, nesta parte eu tenho uma sugestão. Há um excelente podcast no 00 que é sobre a Bundesliga. É só meu, não há nada disto. Passem lá ao lado a seguir, ponham like. Quando sigam. estiveres a gravar, vamos lá bater à porta. Exatamente, já agora fica essa publicidade. Isto Olha, sim. e por falar em publicidade, a Regi está-me só a pedir para dizer que nós vamos estar no Thinking Football A Regi. a gravar. Regi. É o Humberto. E atenção a isto. Nós, ataque rápido, vamos estar no Thinking Football. Vamos gravar um episódio com o Pedro Pinto da UEFA. Ei, já revelas assim? Mesmo? Espera aí, Claro. eu estou convidado ou esse é daqueles em que eu não vou? Cara Não deles. sei, não sei nada. Tu não falaste com ele?
Tu Também não. Não lhe tinhas dito. Não, ele também pode dizer. Ah, pode dizer. Não, Pode ir porque pode ir público. Portanto, pode ir. Estou a brincar, claro que podes ir. Não, ontem o Humberto pediu credenciais para Não sei se todos. posso. Nós vamos estar no Liga Portugal Experience, que é algo bastante interessante para os adeptos, para o fã. É um espaço onde os apaixonados do futebol vão viver várias experiências em redor do jogo, e nós vamos também lá estar como 0-0, com um stand, e atenção a isto, nós vamos ter lá pessoas que vos vão permitir atualizarem-se no 0-0. Aquilo vai se chamar Atualiza-te no ZZ, e as pessoas vocês vão poder medir-se, vão poder pesar-se e vão poder meter os vossos dados no 0-0 atualizados ali no momento. Portanto, atenção a isso. E também, não sei se podemos já dizer isto neste episódio, mas nós íamos ter convidados a ir lá, não é? Podem aparecer para assistir ao Podem episódio. aparecer para assistir. Nós vamos gravar na sexta-feira, dia 13, acho eu. Não é na quinta? Ou quinta. Deus me livre. Nós Bem, dizemos no próximo episódio. exato. Pronto, no próximo Mas podem nós ir lá. dizemos, já saberemos. Digam-me a Podem ir mim lá. primeiro para eu saber, está bem? Podem assistir ao episódio. Olha, isto é tudo muito lindo. Isto é um Humberto que anda... Há finos. Ou imperiais, vá. Não para sei. sermos um bocado agregadores. Não sei. Isso é o que a malta quer saber. Vamos Não oferecer sei. finos, vamos Opa, oferecer. não sei. Mas podemos... Podemos temos pensar 2 nisso. minutos para Podemos falar com pensar cada nisso. fã. Há vodka e água de coco, como aquela música de MC Naldo. Vodka, água de coco. Começa a ser um Para mim, clássico tanto faz. Maia cantar nos episódios. Não sei se estão a perceber isto. Eu- Isto pode ser uma rubrica nova. Vamos a pensar fazer no a rúbrica. karaoke. Como é que era aquele programa das estrelas da RTP? Dança com as estrelas? Não. Como é que diz? A tua cara não me é estranha. estranha. Não, isso era da SIC. Tu vês pouca televisão. Ih, Jesus, siga. Vamos embora. Podemos ir ao isto sim, amigos? Vamos a Vamos. isto. Vamos ao A isto tua sim. cara não por é favor. estranha, era de... Enquanto eles debatem isto. Era SIC, não. Que eles apareciam mascarados. Isso é máscara. Sai, agora és tu, sai. É o Dança com as Estrelas. Olha, o meu isto Sim. sim é o EFA. Desde o sorteio, em que eu estava bastante reticente a perceber se aquilo ia ter alguma piada e se ia ser engraçado e etc. Mas, sobretudo, à lei que eles criaram para adeptos visitantes, em que balizaram os preços máximos a serem Sim, estipulados, praticados. praticados nos jogos europeus. E, portanto, primeira época, 60 euros de preço máximo na Champions, 40 na Liga Europa, 20 na Conference, e depois 50, a partir da segunda época, 50 euros de preço máximo na Champions, para adeptos visitantes, 35 na Liga Europa e, não sei se é 20 ou se é 15 na Conference League. Muito interessante. Sem Palmas. dúvida. Palmas. Nunca mais ninguém vai pôr aqueles cartazes do UEFA Máfia e não sei o quê. Nada, exato. Acabou. Acabou isso. Maia, isto sim. Sou eu. O meu isto sim. O Lona. Indo de encontrar aquilo que o Luís já elogiou e muito bem neste episódio, o meu isto sim vai para os dois, podemos dizer, derbys domingo que aconteceram esta semana. Não só, e apesar do 0-0 entre Gil Vicente e Braga, e do 2-1 decidido aos 92 pelo Handel no Vitória Famalicão, dois derbys da zona do Minho. Não só Antes de um Braga-Vitória. antes de um Braga-Vitória, que vai acontecer domingo, dia 14, domingo, dia 15, não pela performance em si dentro do campo, mas também e sobretudo pelo ambiente que se vive nos dois estádios. Cheio em Guimarães, quase cheio, quase 20 mil pessoas. Faltavam 10 para encher, mas Sim. pronto, Sim, domingo à essa é uma noite. questão. O Vitória tem dificuldade em bater ali a barreira dos 20. Sim, Chegam mas facilmente também ali aos 19, 18. mas baixa pouco dos 15. Mas Portanto, é isso. 15, 20, 15, Mas 20 ali sempre. que falta dar aquele clique para ter Mas o uma... ambiente brilhante, sim, entre sem duas dúvida. excelentes equipas. O Famalicão joga muito, o Vitória também está a jogar muito. O ambiente compensou ou igualou a qualidade do jogo. O setor do Famalicão estava cheio também. Sim, o que também não é E- uma novidade. Eu estava a fazer esse jogo, mas depois quando cheguei a casa, vi imagens do Gil. Vicente Braga. Estádio também, não sei se estava cheio, mas o setor do Braga muito completamente Muito- cheio. 3.500 adeptos do Braga. 3.500 do Braga, muito bem tantos do composto, Gil. grande ambiente, e para quem diz que o futebol português é miserável, não vê este tipo de jogos provavelmente, porque há matéria para se encher estádios, há qualidade para se encher estádios, há provavelmente um trabalho a fazer para trazer pessoas aos estádios e fazer mais com que estes ambientes sejam mais regulares. Parabéns aos 4 clubes, a estes 2 jogos, deu um gosto enorme de ver e gosto muito que assim seja no Campeonato Português.
a contrastar com outras realidades em outros estádios que ainda não conseguem aproximar Sim, sim, gente, sim. o Aves, o Arouca, mesmo assim Sim. começo a ver que há mais gente a ir se calhar ao futebol, ou então é só impressão minha, mas há estádios que vale a pena de facto ir e parabéns aos clubes que têm conseguido aproximar as pessoas. O futebol português tem muitos problemas. Quase nenhum é da região do Minho. Os clubes do Minho realmente Sim. são clubes que enriquecem muito, historicamente, desportivamente e socialmente, a nossa Primeira Liga, porque é o caso que estamos a falar, e por aí estamos garantidíssimos porque há um fervor clubístico em Famalicão, em Guimarães, em Braga, como havia em Vizela também, e por aí fora. Portanto, pode ser um isto sim, que também é transversal, creio que a todos nós. Isto não. Luís, queres ir para o teu isto não? O meu isto não é o desfecho do tema Galeno. Por tudo. Novela brasileira. Eu acho que não vamos Saudita, sentir neste caso. em Galeno repercussões em campo em relação a isto. Até porque acredito que não fosse um desfecho absolutamente exuberante para Galeno nesta altura da sua carreira, um jogador que ainda não há muito tempo foi à seleção brasileira e que terá garantidamente ambições de estar no Mundial. Mas sobretudo todo este formato, né, que já se veio a perceber e que o 00 explicou na perfeição, desta abordagem de um representante do fundo árabe, que no fundo representa a liga e não o clube, e que depois faz a proposta e depois melhora a proposta e depois o Porto aceita e depois desaparece do mapa e depois de repente já há outra proposta por outro jogador que assim o clube quer. E entretanto o Galeno já tinha feito as malas, já se tinha despedido dos colegas, já o Porto tinha tudo preparado, o vídeo preparado e tudo. Sim. Aliás, o Porto virou muito bem o bico ao prego, meteu o vídeo na mesma e a dizer vamos muitos momentos destes no futuro, mas não sei até que ponto é que poderá ter havido algum ilusionismo, alguma ilusão, Sim. talvez, alguma como é que eu ia dizer? Acho que não tem a ver com imaturidade, mas por parte do Porto de se ter levado um bocadinho na cantiga do bandido. Houve boa fé do Porto e má fé do outro Provavelmente lado. é isso. E sobretudo há o famoso abre-olhos para o futuro, porque realmente é um mercado diferente daquele que estamos habitualmente acostumados na Europa, não é? Normalmente nas negociações há 3 camadas: jogador, isso. clube E empresário. Jogador e os 2 clubes. Os 2 clubes, sim. Neste caso há 4, que é o fundo Sim, é árabe, isso, é os isso. 2 clubes e o jogador. E neste caso, não. Eram só 3, porque pelos vistos o clube, aliteado, não queria o jogador. Pois. É isso. O que é absolutamente Mas- ridículo em termos de condução Mas disto. isso é questão do Isto é brincar ao futebol. não é? O fundo saudita, neste caso, tem 4 clubes, ou sim, não, um deles é o Al Nassr, acho eu. Sim. Portanto, isto é uma plataforma de negócio e de mercado totalmente diferente daquilo que estamos habituados. E O creio, jogador vai para a nuvem e depois descarregam para creio onde que o quer. Porto terá aprendido com esta situação e o Porto, e creio que todos os clubes que se aperceberam deste tema. E olha, não foi a tempo porque eu já tinha estabelecido, mas o meu isto sim podia perfeitamente ter sido a frase da Koeman, porque o jogador que não foi, o jogador muito que não boa, foi muito Galeno, e o jogador que foi Bergwijn, que é um jogador de seleção holandesa, e o Koeman disse que um jogador aos 26 anos, para o Bergwijn com 26 anos ir para a Arábia Saudita não terá a ver com performance desportiva, e por isso, por ele, a carreira na seleção dele terminou. O selecionador dizer isto é interessante, muito interessante. Gostei muito de ouvir essas palavras e no fundo é o que vocês dizem, que seja uma lição não só para o Porto, mas para o futebol. Quem é o melhor jogador da Holanda? Dos Países Baixos, neste momento? Xavi Simons. Era o Simons. Depay. Queria ver se o Sim, Simons fosse para o Al Nassr, se ele dizia isso. Sim. Koeman. Forte com os fracos é fácil. Mas pronto. O Bergwijn não é assim tão fraco quanto isso, atenção. Bem, mas não é o Xavi Simons. Xavi Simons no Al Nassr. Vamos ver. Afinal, o campeonato é como o Roberto Martínez diz: o campeonato da Arábia Saudita tem uma competitividade excepcional. Se calhar o Xavi Simons não Pois. quereria ir, não é? É isso. Pronto, é isso. Achas que eles não o tentaram? Devem ter tentado toda a gente. Sim. Só a minha é que não tentaram, que eu teria ido, amigo. Só para me ver livre de vocês os dois. Isto não, Maia. Mas não tenho muita criatividade para fugir do que o Luís disse. Eu até a entrada do estúdio não tinha um isto não, mas tenho que ir atrás do Luís, mas a minha frase é:
para resumir o fundo saudita, ou o futebol árabe em si, é dinheiro ao molho e fé, que isto vai correr bem, não é? Pois. Porque dinheiro eles têm, o resto depois acaba por ser um bocadinho injusto para todo o futebol internacional ou europeu, sobretudo, que é onde eles vão mais buscar os jogadores, porque não há fair play financeiro, há um fundo que gera e depois é que coloca os jogadores mediante onde dá jeito, não há tetos salariais, não há grande regulação, e depois o futebol europeu, como agora se vê, e mais casos Galeno hão de ter acontecido e nós não soubemos. Depois o futebol europeu ressente-se porque quem está de forma séria e de boa fé no futebol sofre com estes ataques ir ao mercado por atacado. Não é? Vais ao mercado por atacado, É brincar lanças a rede, o peixe graúdo vem todo e depois, este aqui não quero. Vai. E o jogador fica com a família. Quando é que o mercado árabe está aberto? O saudita? Era até ontem. Era até ontem também? Fechou ontem 1 hora mais cedo ou 2 horas mais cedo. Só o turco é que é mais tarde, Grécia talvez, nem sei. Provavelmente. Sei que há uns quantos que ainda duram uns dias. E portanto este modo de ir ao mercado e depois trazer tudo e depois selecionar o que não querem tem consequências, e o Galeno sofreu essas consequências, o Porto sofreu essas consequências. Outro jogador, provavelmente no mercado, com aspirações de ir para o Porto, também há de ter sofrido essas consequências, porque com certeza o Porto já estava com contactos exploratórios com outros, não é? E este dominó que caiu todo à custa de alguém que consegue desperdiçar uns bons milhões. Portanto, espero que haja razão para queixa. O Porto está a estudar isso, porque pelos vistos há documentos e há aqui uma base. Pode haver uma base legal para queixa, não para que o Porto saia beneficiado de nada, mas para que do outro lado haja uma maior responsabilidade maior nestas coisas. Para que não aconteça no futuro. Muito bem. Vamos ao Se ou Fuera. E nós hoje temos que dar mérito ao Luís. Andamos-lhe a roubar algumas ideias, seja por isto ou não, e eu roubei não. Ele ofereceu-me e eu aceitei. Apropriei-me. Eu não me lembro o que é que foi, o que é que era. Mas já vamos. Eu concordo em 99% contigo, eu sou um bocadinho mais extremista ainda neste tema, mas se eu for à UEFA, eu aceitaria a sugestão do Luís Rocha Rodrigues, que tem uma teoria interessante para o mercado e para, de certa forma, acabar com esta confusão de mercado a funcionar com campeonatos já em andamento e mais não sei o que é. O Luís defende, e corrige-me se eu estiver errado, um mês aberto em julho para o mercado, fecha antes do início do primeiro campeonato que começar, e depois, neste período de 9, 10 dias que temos de paragem para as seleções, ele dá aqui um boost final para retoques. E, portanto, seriam as duas janelas... também uma semana ou 2 semanas em janeiro. Em janeiro, exatamente. Portanto, estas Reduzir 3 janelas... a janela aberta. Para não se sobrepor ao início das competições. É interessante, eu por mim até nem havia marcado nenhum, voltávamos aos anos 60 e 70, que é o jogador para sempre naquele clube do início ao fim. Escolhes o teu clube quando tiveres 10 anos e depois é até morreres. Acho muito bem, mas é uma ideia interessante e realmente... Obrigado, amigo. Depois eu pago onde quiseres. Mas eu acho que não é de todo descabido, e tenho a sensação que mais ano, menos ano, a UEFA, pressionada por clubes, pressionada por jogadores, por treinadores, pelo ataque rápido, sobretudo pelo ataque rápido. Creio que vai haver aí umas mudanças e vai-se tentar otimizar a questão. Olha, o caso Osimhen foi um caso... O caso Osimhen, outro, por exemplo, exatamente. Também que dará estudo, não é? Forçou a barra de um lado, o clube achava que o ia vender, alguém... Uma confusão danada. Era para ser o meu isto não, por acaso. Alguém na Arábia foi até ao limite para o comprar e depois desistiu. O Chelsea também não teve capacidade, entretanto embrulhou-se tudo, e o Nápoles, e muito bem, disse assim: amigo, andaste a brincar, então agora vai treinar ali para a mata, que nós temos aqui uma Série A para jogar. Tiraram-lhe a camisolinha e agora vai jogar para onde quiser. E vai acabar na Turquia, um jogador que é para outros andamentos, e o dinheiro tolhe as pessoas. Maia, Pedro Filipe. Estive a desmontar um carro para pensar nisto. E com isto batemos a hora, Gonçalo? Batemos a hora. 1h15 para aí. Pronto. Eu termino só recuperando uma das coisas que marcaram esta semana, que foi o sorteio da Liga Conferência e esse St. Gallen Vitória Sport Clube. Estás todo contente. Muito contente, vitorianos e não só, os imigrantes em St. Gallen, família e amigos. Até quando já. Está lá, se prepara, porque este é um daqueles que vais usar, que eu vou usar mesmo. Preferia que fosse em Guimarães, porque acho que ainda teria ali pessoalmente uma coisa, ver o St. Gallen só português. Mas ao Espen Moss. O Esperman já não existe, amigo.
O Espen Moos era o antigo estádio. Agora é o Kibon Park. 12 de dezembro. Esperemos não é a tua handle do Twitter. É, exatamente. Nós não contamos o nome alcunha Ainda dele, não, pá. Pois ainda não, não, pois não. ainda não. Mas até ao fim do Até ano. ao fim do ano. Mas despeço-me com uma... Mas olha, Convidado. um vai, Fediver- vai continuando a concordar comigo com as minhas ideias, porque senão eu conto mais cedo. A tua alcunha. mas calma, estamos aqui a fazer um build-up que depois Anda, vai let's ser... go, bora. Vamos lá. Para quem não sabe, e termino com isto, Ivan Zamorano, primeira estação, paragem, na Europa, foi no St. Gallen. É só um Fediver para os adeptos do Vitória se irem afeiçoando essa viagem. Desculpa, tinha que ser. Um Bam, abraço bam, e Zamorano. até para a semana. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, Ofensivamente, os avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. a minha ideia é atacar.